Olá, professor! Hoje nós vamos falar sobre o Google, de forma mais específica, 3 regrinhas que valem muito para ajudar a gente na busca do Google. O Google é o maior buscador do mundo, né? Então sim, todos nós utilizamos o Google para buscar informações, só que a maneira como a gente trabalha com o Google, né, ou a maneira como a gente lida com o algoritmo do Google, acaba impactando diretamente nos resultados que a gente acaba recebendo. Então, se eu não uso nenhuma regra, ou se eu faço uma busca que a gente chama de uma busca genérica, muitas vezes aquele resultado que eu vou ter vai ser um resultado genérico, que não necessariamente significa que aqueles resultados que apareceram para mim nas primeiras posições são os melhores. Então, as regrinhas que a gente vai ver aqui são no sentido de a gente fugir do algoritmo do Google para que a gente seja mais assertivo, né, naquilo que a gente quer encontrar. Tá? Primeira regra, então, seria sempre, né, a gente fazer uma busca utilizando, né, a janela privativa, a janela privada do meu navegador. No caso aqui, ó, eu estou no Google Chrome, né, então assim, ó, nós temos a janela anônima, mas isso existe também para quem usa o Edge, para quem usa o Firefox, para quem usa, né, o Safari da Apple, então todos os navegadores têm essa opção. Por que fazer isso? Porque ao clicar numa janela anônima, tá, eu estou limitando, né, digamos assim, a incidência do algoritmo do Google na minha busca. Eu não vou conseguir nunca fazer isso desaparecer completamente, né, mas eu estou diminuindo consideravelmente, porque todo o histórico de buscas que existia, né, no meu computador, agora o Google não usa ele mais para me ajudar a mostrar o resultado. Porque antes, né, eu não fazendo isso, o que acontece? Eu faço uma determinada busca, o Google já possui um histórico de buscas meu que está armazenado nessa máquina que eu estou usando. Tá? Então, ao fazer isso, eu estou dizendo para ele, assim, ó, esse histórico não existe, vamos começar do zero. Então, de certa forma, a gente começa fazendo uma busca mais limpa. Tá? E entrando aqui, ó, então estamos na página do Google, estamos vendo aqui ó, que a gente está navegando de forma anônima, e vamos lá, as regrinhas, tá? Com certeza a maioria de vocês já ouviram falar nessas regrinhas que eu vou mostrar aqui, mas a gente muitas vezes não usa porque não entende a diferenciação que ela faz. Então olha só, vou usar como exemplo Ayrton Senna. Tá? Então aqui ó, fiz uma busca por Ayrton Senna, de forma genérica. Temos ali, ó, 19 milhões e 200 mil resultados, tá? O que eu fiz nessa busca aqui? Né? Ou o que o Google me trouxe? Todos os Ayrton que não são Senna, todos os Senna que não são Ayrton, todas as pessoas que são Ayrton Senna, tá? E que não necessariamente são o piloto de Fórmula 1 que, vamos dizer, era quem eu estava procurando. Então essa, digamos, seria a busca mais genérica que eu poderia fazer, tá? É a busca aberta. O que vai acontecer? Os resultados que aparecem para mim nas primeiras posições não necessariamente são os melhores resultados para essa busca. O que aparece para mim nas primeiras posições são os resultados que melhor são interpretados pelo algoritmo do Google. Tá? Então isso não significa que são os melhores. Como é que eu começo a melhorar essa busca? Primeira coisa, tá? Sempre, né, no caso de palavras compostas, tá? Eu sempre colocá-las entre aspas, porque daí eu estou dizendo para o Google que aquela expressão que eu busquei, ela deve vir na ordem, né, que está aparecendo, na ordem que eu disse para ele. Então, se eu fizer para Ayrton Senna, tá, isso vai significar que agora todos os Ayrton que não são Senna, todos os Senna que não são Ayrton, eles já não aparecem nessa minha busca. Né? Então, o que acontece é que sites que antes não apareciam, né, ou sites que ficavam muito para trás no Google, eles começam a aflorar, eles começam a vir para as primeiras páginas. E por que isso é importante, né, estar nas primeiras páginas? Pensem nas buscas que vocês fazem no Google. Tá? Quantos de vocês passam para a segunda página de resultados? Ou para a terceira página de resultados? A estatística nos mostra hoje que a maioria dos internautas, tá, mais de 90%, não passam da terceira página de resultados. Se a página de resultados do Google tem mais ou menos 10 resultados, isso significa que a gente fica limitado aos 10, 20 primeiros resultados. Então, páginas, tá, que têm conteúdo muito interessante, elas praticamente nunca vão ser encontradas por mim se eu fizer uma busca genérica. Então, quer dizer, informações que são informações importantes talvez não apareçam nos primeiros resultados.
Quando eu começo a aplicar essas regras aqui, a história começa a mudar, porque eu começo a criar crivos, né? E aqueles sites que não apareceriam começam a vir para frente. Então, segunda regra, tá? Usar os operadores matemáticos, né? O Google, ele é, né, digamos, uma máquina, né? E ele funciona através de um algoritmo, e esse algoritmo aceita o que a gente chama dos operadores. Então, por exemplo, eu quero o Ayrton Senna, tá? Eu quero as vitórias, mas eu não quero nada sobre a morte dele. Então, eu poderia botar o sinal de mais na frente das vitórias, mas não é necessário, e, né, eu coloquei ali, ó, né, o sinal de menos na frente de morte. Então isso significa o quê? Que eu quero que venham sites que de alguma forma falem sobre vitórias, mas que não tragam nada sobre a morte dele. Ou seja, eu estou limitando a palavra morte. Então, nenhum site que agora aparece para mim, tá, está relacionado ou tem alguma coisa relacionada com a morte dele. Então vejam que ao colocar entre aspas e ao usar os operadores matemáticos, né, mais e menos, por exemplo, eu começo a refinar a minha busca. E, novamente, tudo aquilo que não aparecia nas primeiras posições começa a aparecer para mim, tá? E agora trazendo isso especificamente para a educação, tá? Então, quando a gente está trabalhando, seja eu como professor, seja eu passando, por exemplo, uma atividade para os meus alunos, muitas vezes a gente quer encontrar informações, tá? E muitas vezes essas informações, elas não são postadas na internet em formatos, por exemplo, de HTML. Imaginem um artigo científico, uma apresentação do PowerPoint, né, um documento do Word, um documento PDF, tá, com informações interessantes. Ninguém vai pegar esse documento e transformar ele em HTML. Esses documentos vão ser postados na internet no seu formato original, né, no formato PPT, né, enfim, qualquer formato. Então, além destas regrinhas aqui, né, dos crivos que eu faço com os operadores matemáticos, eu posso também utilizar a opção aqui, ó, File, Type, dois pontos, e a extensão que eu quero. Por exemplo, eu quero, né, Ayrton Senna, vitórias que não falem nada sobre a morte dele, mas que venham para mim somente arquivos PDF. Então ele faz o crivo para mim ali, ó. Então todos os arquivos que aparecerem aqui, todos os cliques que eu der aqui, ó, eles vão abrir arquivos PDF. Eu poderia fazer isso com PDF, né, com arquivos doc, com arquivos PPT e assim por diante, tá? Então, o que é importante que vocês entendam aqui? Que a gente não deve, tá, usar o Google de forma passiva. Eu simplesmente entrei no buscador e faço aquela busca genérica e eu fico surpreso que ele acaba me entregando, né, sempre aquilo que eu quero. Na verdade, ele não está me entregando aquilo que eu quero. Ele está me entregando aquele site que tem, digamos assim, que melhor interpretou o algoritmo dele, que não significa que seja a melhor informação. Isso que é muito importante. Principalmente na área educacional, onde a gente, né, os repositórios que a gente tem, né, de documentos interessantes para a educação, muitas vezes são sites que não têm, né, digamos assim, um volume muito grande de acessos, né, ou não são sites que são pensados para interpretar muito bem o algoritmo do Google. Então esses sites ficam sempre relevados para, né, páginas mais para trás, lá para a 30ª, 40ª página. Então, para eu ter acesso a esse material, eu preciso começar a usar essas regras para ser cada vez mais específico. E o que acaba acontecendo é que eu poupo tempo e eu acabo conhecendo e tendo acesso a documentos e informações que numa busca normal eu não encontraria, tá? Então assim, gente, ó, façam esse teste, tá, com vocês mesmos, tá? Quem, né, puder fazer, faça, né, isso com os seus alunos, né? Ensinem os seus alunos a trabalharem o Google dessa forma, que vocês vão ver que vocês terão uma melhoria muito grande, né, nas atividades dos seus alunos, né, na bibliografia que os seus alunos usam quando eles estiverem fazendo atividades. Eu faço isso nas minhas disciplinas, né, peço algumas atividades para eles de pesquisa na internet antes de ensinar essas regras, e o que acaba acontecendo é que
todo mundo acaba consultando as mesmas páginas, porque todo mundo faz a busca genérica e a busca genérica, os primeiros resultados acabam sendo aqueles que todo mundo usa. Quando, né, depois eles fazem a mesma busca utilizando as regras, a bibliografia dos trabalhos ela muda radicalmente, porque eles começam a entender que quando eles são mais específicos, as informações que aparecem são informações diferentes, não são mais aquelas informações básicas que apareciam nas primeiras posições. Ok, pessoal? Então essas seriam as dicas do Google, tá? São dicas extremamente simples, mas que fazem toda a diferença na hora de uma pesquisa, tá? Então, se você gostou desse vídeo, assine o nosso canal, dê um like nesse vídeo, que isso só ajuda a gente a continuar gravando vídeos para vocês.